Graça e paz. Podeis assentar, quem está em pé ainda. Ligou o micro, Bia. Queridos, pela graça de Deus estamos aqui mais uma vez. Você é um vencedor, é uma vencedora por ter deixado e vencido tantos obstáculos e estar aqui na casa de Deus. A gente tinha ou tem tantas coisas que poderia estar fazendo nesta manhã e a gente deixou tudo para vir aqui na igreja, buscar a Deus, adorar a Deus e receber uma palavra de Deus para o nosso coração. Então você é um vencedor, uma vencedora por estar aqui. Quando eu saio de casa lá em Campinas, o meu condomínio tem a via de andar de bicicleta, né? Então, tá cheio de gente domingo de manhã, pessoal fazendo exercício, né? E fazendo coisa boa, estão fazendo exercício, cuidando da saúde. Mas eu não posso no domingo. Domingo é dia do Senhor, então a gente vem para cá. Eu creio que você também. Às vezes você deixa de fazer várias coisas, até coisas boas que você poderia estar fazendo, mas você tem priorizado as coisas de Deus. Jesus falou: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então saiba que você está sendo e será recompensado por estar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida e vindo buscá-lo, adorá-lo e ouvir a sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 3, depois Mateus capítulo 4, 3, 1 a 3, depois no capítulo 4, versículo 16 e 17, e depois a gente vai para mais dois textos. Mateus capítulo 4, 3 primeiro, aliás. O 3, versículo 1 a 3. Diz assim a Bíblia: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque isto é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora, Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, vá lá para Atos, um pouco mais para frente, Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos. Capítulo 2, versículo 37, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras testificava-os e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Último texto agora, Apocalipse, último livro da Bíblia.
capítulo 3, versículo 19 e 20. Apocalipse 3, 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que nós acabamos de ler e de ouvir. Fala ao nosso coração. Santo Espírito, traz revelação, traz discernimento, abre a nossa mente, capacita a nossa mente, o nosso coração, para compreender, para crer e para aceitar e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós voltamos àquele estudo que começamos no final do ano passado sobre as bases da Igreja de Cristo, os fundamentos, as bases que foi fundada a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja primitiva, da qual todos os cristãos hoje fazem parte. A Igreja de Cristo foi fundada por Ele, na pessoa dos apóstolos, quando, durante 3 anos e meio, Jesus os preparou para que pudessem, através dele, começar a igreja primitiva, fundar a igreja. E nós vimos na primeira meditação, no primeiro estudo, que quando eles já estavam desistindo de tudo, querendo voltar para a profissão, no final de 3 anos e meio caminhando com Jesus, eles desanimados, decepcionados até, porque Jesus tinha sido preso, morto, Judas tinha se enforcado, um dos discípulos, e uma perseguição terrível contra os cristãos. Jesus tinha sido morto, crucificado e morto. É verdade que Jesus tinha aparecido algumas vezes para alguns deles, mas eles não estavam mais dispostos a pregar o Evangelho. Não estavam mais dispostos a continuar com aquela missão que durante 3 anos e meio eles tinham aprendido com Jesus. Tinham visto muita coisa, tinham visto muitos milagres, tinham visto tremendas manifestações de Deus, mas a perseguição era tanta, a luta era tanta, que eles desistiram e foram para as suas profissões, voltaram a pescar. E Jesus aparece naquela manhã, quando eles estão pescando, após uma noite toda de pescaria, não conseguiram nada. Jesus aparece na beira da praia, pede comida para eles. Vocês têm alguma coisa para comer? Eles falam, não, nós não temos nada, passamos a noite inteira pescando e não conseguimos pescar nada. E Jesus fala para eles, lança a rede do lado direito, e eles lançaram. Até no começo insistiram com Jesus, Senhor, nós somos pescadores e nós passamos a noite inteira pescando, nós sabemos o que estamos fazendo e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra a gente vai obedecer. E lançaram a rede do lado direito, onde Jesus mandou, e a rede veio cheia de peixes, que vinha estourando a rede. Só peixe grande tinha mais de 150 peixes. E Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor. E Jesus olha para Pedro e fala, se você me ama, vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus reitera o chamado de 3 anos e meio atrás, larga as redes e vem que eu vos farei pescador de homem. 3 anos e meio depois, Jesus está indo para o céu e diz, agora eu estou indo para o céu, vocês vão continuar com a missão de pregar o Evangelho a toda criatura e fazer o mesmo que eu fiz, porque estou dando poder para vocês. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, e todo esse poder eu estou entregando para vocês, para que vocês vão e façam a missão. E os discípulos ali, depois
depois daquela surpresa de Jesus aparecer, eles desanimados, e aquele milagre tremendo naquela manhã, e Jesus dizer para Pedro: você me ama? Vai apacentar os meus cordeiros, vai cuidar das minhas ovelhas, vai levar o evangelho. Foi assim que nasceu a igreja. A igreja nasceu assim. A igreja nasceu com gente que já estava desistindo de tudo, gente que estava decepcionada com eles mesmos, com a profissão, gente que estava decepcionada com o país, eles estavam sendo oprimidos, o país deles estava sendo escravo do Império Romano, a política estava uma tragédia, uma desgraça, o país em ruína, eles sendo escravos, decepcionados com a política, com o país, decepcionados com a religião, decepcionados até com o chamado de Cristo, porque parecia que estava tudo acabado. Não estava tudo acabado, estava começando. Deus tem vezes que Ele destrói tudo para começar do zero, porque tem coisa que não tem conserto, Deus tem que começar do zero. E nesta manhã, eu quero trazer para você, já falamos sobre isso aqui, depois nós estudamos a segunda lição, que foi o nascimento da igreja, a descida do Espírito Santo lá em Atos 2, e no versículo 37, após a pregação do apóstolo Pedro, tinha uma multidão de mais de 3.000 pessoas assistindo, e as pessoas, quando ouviram a pregação dele, ele falando sobre Jesus Cristo, e ele falou sobre Jesus, citando a Bíblia do Velho Testamento. E aquela multidão, compungida no coração, quebrantados, emocionados com aquela pregação, muitos até em lágrimas, Pedro falando quem era Jesus, que eles tinham crucificado e matado, era o Salvador. E eles perguntam para Pedro, o que faremos, varões judeus? O que a gente faz? E Pedro fala, arrependam-se, para que sejam apagados os vossos pecados, e sejam batizados, para que vocês possam ser salvos. Queridos, nós lemos nos 2 primeiros textos a mensagem de João Batista antes de Jesus. João Batista foi aquele que veio para explicar, informar, preparar a vinda de Jesus. João Batista na teologia é conhecido como o precursor de Jesus, aquele que vem na frente para preparar o caminho de uma grande autoridade. João Batista vem para preparar o caminho e dizer, o Salvador está chegando, o Rei dos Reis está chegando. E a base da mensagem dele nós lemos lá, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preparai o caminho, diz João, endireitai as veredas, porque o Rei, o Salvador, o Senhor, o Deus dos céus e da terra está chegando. E naqueles dias apareceu João Batista pregando lá no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E isso que eu estou falando é o que foi anunciado pelo profeta Isaías, que pregou e disse, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu estou repetindo o que Isaías já falou há 400 a 600 anos atrás. A mensagem de arrependimento. Agora, olha que impressionante. Vem Jesus, quando começa o ministério dele, eu li João 4, versículos 16 e 17, e no 17 diz assim, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer para o povo da sua época, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem. A mensagem de Isaías, a mensagem de João Batista, e agora Jesus começa a repetir a mesma mensagem. E a gente vai para Atos dos Apóstolos, e os apóstolos começam a primeira mensagem pregando para o povo. Arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e venham para ser batizados. Tente salvar dessa geração perdida e perversa, para que vocês possam ser salvos. Arrependimento, fé, arrependimento e batismo para ser salvo. E eu li em Apocalipse, agora já a carta à última igreja, a igreja do tempo do fim. Apocalipse 3, versículo 19. A carta, a mensagem do próprio Jesus, de novo, o próprio Jesus, dizendo para a igreja de Laodiceia,
a igreja da nossa era, a igreja fria, a igreja morna, a igreja que Deus está a ponto de vomitar da sua boca, a igreja que diz que não precisa de Deus, que tem tudo, que é rica, que não precisa de Deus. E Jesus diz para ela: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê zeloso e arrepende. Novamente o Senhor repete o arrependimento. Novamente, até para a igreja do fim. Alguém podia dizer: não, mas isso aí foi pregado arrependimento. Foi Isaías, foi João Batista, foi Jesus, foi os apóstolos há 2000 anos. Não, essa mensagem é o cerne do Evangelho. Essa mensagem é a base. Qualquer igreja, qualquer cristianismo, qualquer cristão que constrói sua vida espiritual fora disso aqui, está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Mas o que é arrependimento? O que é esse tal arrependimento? Que Deus insiste tanto, que Deus fala tanto, que é a base do Evangelho, a base da igreja, a base da salvação. Arrependam, porque está chegando o reino dos céus, e ninguém vai entrar no reino dos céus sem arrependimento, sem mudança. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Meus irmãos, será que arrependimento é aquilo que a gente sente quando a gente faz alguma coisa errada? Hein? Será que arrependimento é tristeza, é lamentação, é pesar por termos praticado algo errado que causou dano a nós mesmos, causou dano aos outros, como diz o dicionário? Seria tristeza pelo prejuízo causado pelo fim de um relacionamento, de um casamento? O arrependimento pela perda de um bom emprego por alguma coisa errada que a gente fez? O arrependimento pelo prejuízo de ter perdido um bom amigo, uma boa amizade? Seria isso? Quando a gente faz algumas coisas na nossa vida que causam um prejuízo terrível, a gente fica arrependido, não fica? Puxa, o que eu fiz? O que eu fui fazer? O que eu fui fazer? Foi mandado embora da empresa porque às vezes fez alguma coisa grave. O amigo ou a amiga foi embora, um grande amigo, uma pessoa um amigão do peito foi embora, porque alguma coisa a gente fez de errado, falou ou fez. Quantos casamentos ou quantos relacionamentos terminam por coisas erradas, por palavras, por ações, por atitudes? E quando a gente perde, a gente se arrepende. Muitas vezes a gente foi avisado, alertado, mas entrava aqui e saía do outro lado. E quando a gente perdeu algo muito especial, aí a gente está arrependido. Muitas vezes não é nem pelo erro, pelo pecado que praticou. Está arrependido pelo prejuízo que está sofrendo. Muitas vezes o arrependimento não é pelo meu erro, é pelo que o meu erro causou e eu estou padecendo. Estou sozinho, estou abandonado, estou ralado, estou arruinado. E daí a gente se arrepende. Muitas vezes os pais nos dão 1000 conselhos e a gente acha que eles são os idiotas. E depois, quando a gente quebra a cabeça e a gente está no fundo do poço, a gente se arrepende. Mas é esse o arrependimento que a Bíblia está falando? Seria o arrependimento o reconhecimento de alguns pecados? Seria esse o arrependimento da Bíblia? Será que o arrependimento da Bíblia é vir para a igreja, aceitar a Cristo, se batizar, abandonar vícios, não falar mais palavrão, não brigar, ser tolerante, ser paciente com os outros, não roubar, não matar, não cobiçar as coisas dos outros, orar e ler a Bíblia constantemente? Seria esse arrependimento? Seria essa a conversão que a Bíblia está falando? Seria essa?
Será que arrependimento é mudança ou transformação do nosso exterior? Apenas do exterior? Eu mudar algumas atitudes? Eu mudar algum modo de eu viver? Será que seria esse o arrependimento que a Bíblia está falando? Será que seria esse? Uma mudança exterior, tentar melhorar? Será que o arrependimento que a Bíblia está falando, que Jesus está falando, que João Batista falou, Isaías falou, Jesus falou, os apóstolos falaram, e o Senhor Jesus está falando, aí, através da revelação do Apocalipse, a nós, a igreja do tempo do fim, a última igreja, a igreja morna, a igreja fria, a igreja que parece que é, mas não é, a igreja fingida, a igreja hipócrita? Será que arrependimento é melhorar um pouco o ser humano? O ser humano abandonar algumas coisas, melhorar o seu comportamento e fazer parte de uma igreja? Seria isso o arrependimento que a Bíblia está falando? Queridos, eu estava meditando e orando sobre isso. E Deus me levou a esses textos. Eu comecei com Atos dos Apóstolos, depois eu fui para João Batista, Deus me levou para Mateus 4, Jesus falando sobre isso, e me levou para Apocalipse. Mas Deus falou muito mais ao meu coração. E Deus me fez entender que, além dessa mensagem ser pregada por Isaías, João Batista, Jesus Cristo, os apóstolos e Jesus, na revelação do Apocalipse, mandando João entregar essa mensagem para a igreja do fim. Além disso, o Senhor me fez entender que essa mensagem foi pregada não para pessoas lá fora do mundo. Foi pregada para todos, inclusive para eles. Mas essa mensagem de arrependimento começa sendo pregada para judeus. Isaías pregou para o povo de Israel, era o povo que tinha a Bíblia, o povo da lei, dos 10 mandamentos. O povo das experiências com Deus, o povo que viu os milagres no Egito, o povo que caminhou com Deus durante todo o deserto vendo milagres, o povo que caminhou até a vinda de Jesus e Deus manifestando milagres. É verdade que teve vez que mandou correções duras por causa da rebeldia, mas um Deus também que fez milagres extraordinários na vida deles, mas não estavam convertidos. Eles tinham a igreja, eles iam à sinagoga todos os sábados, eles guardavam, diziam que guardavam as leis de Deus, eles iam às sinagogas, eles tinham as lideranças religiosas, mas foi para esse povo que o Senhor está pregando: arrependei-vos, senão vocês não entram no reino dos céus. É para gente religiosa, é para gente que está dentro da igreja, que o Senhor está mandando se arrepender. Então, arrependimento não é uma melhora parcial. Melhora parcial a religião tenta fazer, melhora parcial do ser humano, as filosofias que estão aí tentam fazer. Quantas filosofias que estão aí ensinando boas atitudes para que você melhore? Siga isso, faça aquilo outro e você vai melhorar. Mas o Evangelho não é para melhorar o ser humano. O Evangelho não é para restaurar o ser humano e nem melhorar. O Evangelho é para destruir um homem velho e gerar uma nova criatura. O Evangelho é para destruir um velho homem que não tem conserto. Existe um velho homem que nasceu lá no pecado, no Éden. Esse velho homem não existia. Existia um novo homem, existia um homem criado por Deus, um homem à semelhança de Deus. E quando ele ouve a voz do diabo e ele peca, o novo homem morre dentro dele. Deus tinha dito: o dia que você comer dessa árvore você vai morrer. E não era morrer fisicamente, era morrer para Deus, era morrer espiritualmente. Ia morrer o novo homem, ia morrer o homem de Deus que tinha dentro da vida de Adão. Esse homem morreu com o pecado. E nasceu um outro, uma velha criatura, contaminada pelo pecado, usada por Satanás, sendo instrumento do inimigo. E veio a pregação, veio as leis, veio os 10 mandamentos, veio as profecias. Deus levanta vários profetas trazendo pregação.
E nada disso mudou o ser humano. E quando Deus olha do céu à terra, há 2000 anos atrás, diz a Bíblia que Ele não vê um justo sequer. Romanos capítulo 3. Deus não vê um justo sequer. Vê todo mundo fazendo o que era mal. Gente com a Bíblia fazendo tudo errado. E gente sem a Bíblia fazendo tudo errado. Porque o velho homem não tem conserto. Velho homem não tem conserto, velha natureza não tem conserto. Não tente consertar você, não tente reformar você, não tente restaurar você, não tem conserto. Velho homem tem que ser jogado fora e Deus tem que criar um novo. Veja o que Jesus falou para Nicodemos. Veja o que Jesus falou para Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Nicodemos, um pastor, o líder da igreja judia, dos judeus. Ele viu falar de Jesus, ele vai visitar Jesus. E ele foi todo orgulhoso. Ele era o bambambam, um dos mais importantes da religião judaica. Um dos homens mais famosos da igreja judaica, aquele que, quem sabe, pregava uma linda mensagem, aquele que conhecia tudo de Bíblia, aquele que ensinava o povo. Era assim Nicodemos. E ele vai ter encontro com Jesus, e quem sabe ele foi pensando, Jesus vai me elogiar, ele sabe quem que eu sou, ele sabe que eu prego a Bíblia, ele sabe que eu creio na Bíblia, ele sabe que eu ensino a Bíblia, e eu vou lá, quem sabe, para Jesus me elogiar e já me dar uma carteirinha escrito assim: Nicodemo autorizado a entrar no reino do céu. Nicodemo salvo, autorizado a entrar no céu. Foi isso que Nicodemo foi lá ter com Jesus, em João 3, e Jesus olha para ele e fala assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque quem nasce da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, queridos, o Evangelho não é para melhorar o ser humano, o Evangelho não é para tentar melhorar, não é para tentar modificar, não é para tentar arrancar algumas coisas. Não, o Evangelho, o Senhor deixa claro que o homem velho, a velha natureza não tem conserto, tem que morrer e tem que nascer uma nova. Se você não nascer de novo, Nicodemo, tu não entra no reino do céu. E Nicodemo olha para Jesus assustado e fala: Senhor, o Senhor quer dizer que eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe? E Jesus responde para ele: não, Nicodemo, você pode entrar na barriga da sua mãe 1000 vezes, você vai nascer velho homem do mesmo jeito, porque quem nasce da carne vai ser sempre carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Você pode nascer 10 vezes, 100 vezes, você vai nascer pecador, arruinado, destruído, vai nascer com a velha natureza. Você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer de Deus. Meus irmãos, que nessa manhã nós possamos, o Espírito Santo possa estar incomodando você aí sobre o que é arrependimento. Arrependimento não é eu tentar melhorar a minha vida. Arrependimento não é eu reconhecer alguns pecados que pratico. Arrependimento é reconhecer que eu não presto, que o meu velho homem não vale para nada. É um lixo e precisa ser arrancado e destruído. E precisa ser gerado um novo homem, com nova atitude, com novo caráter, uma nova criatura. Do contrário, não tem jeito. Do contrário, não tem jeito. E no versículo, no mesmo livro de João, quando Jesus fala que quem não nascer de novo não entra no reino do céu, porque quem nasce da carne, nascimento aqui na terra é carne, mas tem que nascer do Espírito, tem que nascer de Deus, é nascimento espiritual. E no mesmo livro, no capítulo 1, versículo 11, diz assim, que Jesus veio para os seus, os judeus, e eles não receberam, mas a todos quantos o receberam, recebeu Jesus, deu-lhes o poder. A pessoa que recebe a Jesus, recebe o poder de se tornar filho de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da carne, não nasceram
humanamente falando, mas nasceram de Deus. Isso é novo nascimento. Esse é o arrependimento da Bíblia. O arrependimento da Bíblia é esse, é que eu não presto. É que a minha velha natureza é lixo e não tem como reformar ela. Enquanto ela estiver viva, ela vai estar produzindo coisa errada. Por isso, quantos cristãos dentro da igreja, tem hora que parece ser uma maravilha, uma bênção. Uma bênção. Principalmente quando recebem experiências com Deus, quando são tocados pelo Espírito Santo, quando estão emocionados com a presença de Deus, aparentam um tipo de comportamento que parece com Deus, mas quando começam as provações, quando começam as lutas, quando começam os desafios, quando somos provados, quando Deus às vezes tira tudo de nós para ver quem nós somos, ou quando Deus permite que pessoas venham pisar no nosso pé, aí, se a gente não nasceu de novo, a gente vai demonstrar quem a gente é. Talvez aquele velho homem está lá camuflado, escondido, mas na hora que a prova chegar, que o fogo chegar, o velho homem vai aparecer? Vai aparecer? A gente consegue aparentar um cristianismo aparente até certo ponto, mas a gente não consegue ir até o fim, porque se lá dentro tiver uma árvore, a semente, a raiz de uma árvore que só produz fruto ruim, se não foi arrancado a raiz da árvore ruim, perceber, igual na nossa horta, se a gente não arrancar pela raiz a árvore ruim, quando você pensa que não, ela já brotou e está no meio da outra, e produzindo o fruto dela. Então, queridos, arrependimento que a Bíblia insiste tanto, não é melhora, não é melhorar, não é ter bom comportamento. Não, é uma consciência de que nós não prestamos, de que o homem velho não presta e que precisa ser arrancado por Deus e colocado uma nova criatura. É o que diz esses dois textos. Nicodemo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água, símbolo da palavra de Deus e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus, Nicodemo, porque quem nasce da carne, quem nasce nesse mundo da carne, nasce humanamente falando, é carne, Nicodemo, vai ser sempre carne, mas quem nascer de Deus, nascer do Espírito, é Espírito. E o outro texto, Jesus vem para os seus, vem para esses aí que estão dentro da igreja, achando que estão salvos, mas não estão, estão perdidos, e Jesus vem para eles, mas eles não precisam de Jesus, porque eles estão dentro da religião, e a religião os salvou, e eles aparentemente são pessoas boas, não precisam de Deus e não precisam de Jesus Cristo, não precisam. E Jesus vem para eles e a Bíblia diz, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nascimento humano, mas nasceram da vontade de Deus, nascimento espiritual, a mesma coisa que Jesus falou para o Nicodemos. Por que a pregação é arrependimento? Porque esse povo estava dentro da igreja, mas não era convertido. Não foi mudado. Tinha mudado até em algumas coisas, mas não foi transformado. A raiz velha estava lá. O velho homem estava lá. E tanto é que esses mesmos aqui, que se diziam perfeitos, por ser religiosos, persegue Jesus, primeiro despreza Jesus. Jesus vem para salvá-los, e eles não fazem questão de nem olhar para Cristo. Cristo tem que nascer numa manjedoura, porque ninguém teve coragem de convidar Maria e José para suas casas. Sequer olharam para Jesus quando ele veio. Nasceu no curral de ovelhas. E durante todos os seus 30 anos na terra, foi perseguido, zombado, escarnecido pelo povo da religião, pelo povo da Bíblia. Do Velho Testamento, religião não salva ninguém.
Religião deve ajudar você a se salvar e deve me ajudar a me salvar. Religião deve me ajudar a mostrar o caminho, explicar a Bíblia e dizer para mim, sem Jesus você está perdido. Dizer para nós o que a Bíblia está dizendo nesta manhã, que o velho homem não tem conserto, nós temos que ir a Deus para Ele arrancar o velho e fazer uma nova criatura. É Deus quem faz isso. Mas nós precisamos entender, reconhecer o que é conversão, o que é arrependimento. Queridos, mudanças de comportamento são baseadas em doutrinas, em filosofias. O novo nascimento é obra do Espírito Santo, da palavra de Deus. Arrependimento segundo Deus é para matar o velho homem, a velha natureza, e gerar um novo homem, um novo nascimento, uma nova pessoa, pela obra do Espírito Santo e da palavra de Deus, com aceitação, com a fé, aceitação e permissão do pecador. Deus faz tudo isso, mas se nós não crermos, se nós não quisermos, se nós não aceitarmos, nós vamos continuar a vida velha. Milhares de pessoas aí estão dentro da igreja, milhares estão fora da igreja, perdidos, porque estão tentando se salvar, estão tentando ser melhor. Não vamos ser melhor, quem vai nos fazer melhor, quem vai nos transformar é Deus, mas nós precisamos ir a Deus, nós precisamos reconhecer nosso estado. Arrependimento é reconhecer realmente o nosso estado e correr para Deus. E daí você pergunta para mim, irmão, e qual é o nosso estado? O nosso estado está aqui, e quando o Senhor mostra para a igreja do Apocalipse, para nós que somos a última igreja, Ele mostra o nosso estado. Sabe o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia? Que é para a última igreja na terra, e nós fazemos parte dessa última igreja. Ele diz o seguinte, eu sei as tuas obras, não és nem frio e nem quente, oxalá foras frio ou quente, mas assim és morno e não és frio nem quente, vou vomitar você da minha boca. Essa é a igreja da última fase, uma igreja morna. E o que é o morno? Misturado, é mistura. O que é morno? Eu pego água fervendo, coloco água fria, misturo, o que eu tenho? Água morna. Morna é mistura, do quente com frio, dá um morno. O Senhor está dizendo, ou seja frio, ou seja quente, misturado eu não aceito. Ou seja frio, não queira nada com Deus, e caminhe sem Deus, e daí você vai sofrer as consequências de caminhar sem Deus. Ou seja quente, e ande com Deus. E qual é o estado nosso? A Bíblia diz aqui, primeiro estado dessa igreja é uma igreja morna, misturada. Era a igreja da época de Jesus. Era uma religiosidade que tinha alguma coisa de Deus e tinha um monte de coisa do mundo. Era misturado Deus com o mundo. E Deus não se mistura, Deus é santo. O povo de Deus tem que ser povo separado. Apóstolo Pedro fala isso lá em sua carta. Nação santa, povo separado, adquirido, para proclamar Deus ao mundo. Nação santa, povo separado. Queridos, qual é o estado dessa igreja? E qual é o estado que nós precisamos reconhecer desse arrependimento que Deus está falando? Primeiro, Deus está dizendo que o povo dele era um povo frio, morno, misturado, quente e frio, um pouco de Deus e um pouco do mundo. Meus queridos, essa é a característica daquele que precisa se arrepender. É aquele que tem um pouco de Deus, mas tem um pouco do mundo. Gosta de um pouco das coisas de Deus, mas gosta também das coisas do mundo, daquilo que é pecado. Não estou dizendo o mundo na sua totalidade. Quando a Bíblia fala do mundo, o mundo pecado. O mundo que tem as coisas do mundo que abomina a Deus e que Deus odeia e que Deus vai julgar quem viver desse jeito. É o mundo pecado. Segunda coisa do estado da igreja da última era, sabe o que Deus diz para essa igreja? Você diz, rico sou, e estou enriquecido e não tenho falta de nada. Eu sou rico, eu tenho tudo.
Eu não preciso nem de Deus mais. Temos grandes teologia, grandes conhecimento, grande capacidade de arrastar multidões para nossas histórias. Temos uma capacidade imensa de convencer pessoas para se unir a nós e a gente formar multidões. Formar multidões, mas multidões que não conhecem a Deus. Multidões sem nascer de novo. Multidões sem nascer de novo. Multidões que pregam o evangelho que quem não conhece a Deus fala, eu não quero nem saber desse evangelho de vocês, porque muito de vocês é pior do que nós que não conhecemos o evangelho. Multidões que estão vivendo o evangelho que não muda nada, ou muda pouca coisa, ou muda apenas algumas coisas. O evangelho de Deus não é para mudar algumas coisas. O evangelho de Jesus não é para melhorar. O evangelho de Jesus é para arrancar um velho e colocar um novo. É para arrancar um velho e colocar um novo. O Senhor diz isso lá em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Não expulsamos demônio? No Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Novo nascimento não é quem se arrepende de algumas coisas. Novo nascimento é aquele que tem um encontro com Deus, que reconhece que não presta. E aqui o Senhor diz aqui, você diz que não precisa de mim, que tem tudo, e sabe como é que Deus nos vê? Sabe como é que Deus está vendo a igreja desse tempo do fim? Olha como é que Ele está vendo. Olha como Deus está vendo. Tu dizes, sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada, não sabes que és. Olha como é que Deus está vendo. Olha a situação dessa igreja do fim. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esse é o estado. Esse é o nosso estado sem Deus. Esteja dentro da igreja ou esteja fora da igreja. Se tiver sem Deus, o estado é esse, é o mesmo. Esse é o estado do homem sem Deus. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Olha só que coisa forte. Olha só. Não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Porque tentou melhorar? Queridos, o evangelho não é para melhorar. O evangelho é para mudar, é para arrancar um velho homem e implantar um novo homem. E aí o Senhor diz, eu aconselho que você compre riquezas de mim. Ouro, vestido branco, para tampar sua nudez. Colírio para os seus olhos, para você enxergar. E no versículo 19 ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso e arrepende. Deus está falando para nós, para essa igreja do fim, arrepende. E o que é arrependimento? Não é a consciência de alguns pecados e nem de algumas coisas erradas, é uma consciência de que nós, velho homem, não vai entrar no reino de Deus. Eu preciso dar um jeito de crucificar esse velho homem, matar esse velho homem, e eu preciso buscar em Deus o novo homem. O apóstolo Paulo diz, estou crucificado com Cristo, e não sou mais eu que vivo, mas é Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo tinha aprendido isso. Ele era um religioso como esses aqui, passou a vida inteira pregando o evangelho, pregando a doutrina da igreja dele. Só que Paulo queria matar os cristãos. Esse Paulo que parecia que era tão bom, ele disse que na religião dele, antiga, ele era irrepreensível, ele era o bambambam. Mas queria matar, batia, prendia e matava quem era cristão. Os da época de Jesus perseguiram Jesus, mataram Jesus, levaram a Jesus à cruz. Que cristianismo é esse que não muda? E que leva pessoas que se dizem cristãs e conhecedoras de Deus a querer até matar os outros?
ódio no coração, inveja. Por isso o Senhor está dizendo, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Arrependam-se. Arrependam-se. Porque eu castigo, olha que forte, eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Por que algumas consequências? Por que alguns castigos nós sofremos? Por que algumas correção de Deus? Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Arrepende. Arrepende. Mas arrepende do meu ponto de vista, reconheça que você não presta, que você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Reconheça que você sem mim, você não vale nada. Reconheça que seu velho homem não presta para mim. Se você não abandonar o velho homem e se você não buscar em mim um novo homem que eu quero formar em você, você está perdido e arruinado. Você está destruído, você está a caminho do inferno. Você vai ter uma vida miserável aqui, sem mim. E quando essa vida miserável terminar aqui, você ainda vai ser condenado eternamente. Mas eu repreendo e corrijo, porque eu amo, eu quero mudança, eu quero arrependimento, eu quero mudar você. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está insistindo que a gente entenda o arrependimento, que a gente viva o arrependimento, que nós entendamos que nós não somos nada sem Deus, que nós entendamos que nós não valemos nada sem Deus, que não adianta tentar mudar, é só Deus que muda, mas eu tenho que querer, eu tenho que reconhecer o meu estado, o nosso estado, e o nosso estado é esse que Ele está revelando aqui: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, mesmo estando dentro da igreja, mesmo pregando o Evangelho, mesmo curando, expulsando o demônio, tendo experiência com Deus, mesmo tendo os dons. Arrependam-se. É a mensagem para a igreja do fim? É para nós? Repreendo e castigo aqueles que eu amo. Muda. Arrepende. O arrependimento verdadeiro. Reconheça que você não é nada sem mim. Reconheça que você, seu velho homem, não presta para mim. Eu preciso arrancá-lo e dar um novo coração. Eu preciso dar a você um novo coração. O velho não presta. E eu vou para a conclusão. Vamos ver o que é arrependimento na Bíblia? Arrependimento verdadeiro. Primeiro texto. Jonas, capítulo 3, versículo 10. Deus manda Jonas pregar na cidade de Nínive. Eles estavam fazendo tudo errado. O pecado de Nínive era tão grande que chegou a Deus. E Deus manda Jonas ir lá, dizer para eles que se eles não se convertessem, não se arrependessem, eles iam ser destruídos. Iam ser destruídos. Sabe o que aconteceu? Jonas 3, 5 a 10 diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus, através da pregação de Jonas, creram em Deus. Proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E essa palavra chegou ao rei de Nínive. A mensagem de Jonas chegou ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono, tirou as suas vestes, cobriu de saco, sentou-se sobre cinza e proclamou, fez uma proclamação em Nínive, fez um decreto a todos os seus grandes e a todos os povos da sua cidade, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, e nem se dê alimento, e nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Isso é arrependimento. Arrependimento não é apenas choro. Arrependimento não é apenas palavras. Não é palavras, é ações, é atitude. Veja só,
Desceram do pedestal, arrancaram suas roupas. O rei arrancou as vestes de reis, desceu do seu trono, vestiu de saco e foi para a cinza, e foi para o pó. Eles reconheceram, o povo de Nínive reconheceram que era um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Foram para a cinza. Sem Deus nós somos pó. Sem Deus nós somos cinza. Nós não somos nada. Eles reconheceram isso. Fizeram até os animais ir para a cinza. Proibiram, fizeram um jejum de homens, crianças e até os animais, sem comer e sem beber. Vamos para a presença de Deus. Quem sabe Ele vai ter misericórdia de nós e não vai nos destruir. Isso é arrependimento verdadeiro. Não é palavras. Não é apenas vir para a igreja. Não é apenas levantar a mão e dizer que está louvando. E volta para casa e continua com a mesma vida, a mesma atitude, o mesmo coração duro, o mesmo coração mau que não perdoa ninguém. E sabe o que aconteceu quando eles fizeram isso? E Deus viu as obras deles. Olha só, Deus viu as obras. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não o fez. Isso é arrependimento verdadeiro? E arrependimento verdadeiro muda até decreto de Deus? Deus tinha decretado que ia destruir a cidade? Deus mudou? Deus se arrependeu de fazer o mal? Porque eles se converteram? Eles mudaram a vida? Mas arrependimento não é conversa, é atitude, é descer dos nossos pedestais, ir para o pó, ir para a cinza, e buscar a Deus, é reconhecer nosso estado miserável, desgraçado. Outro exemplo de arrependimento, Lucas 7, 37 a 38, a mulher pecadora, a mulher prostituta. Jesus entra na casa de um fariseu, uma pessoa importante. Jesus é convidado para ir num almoço, tomar uma refeição na casa desse homem, um homem rico. E Jesus está lá, um homem rico, religioso. E entra uma pecadora, uma mulher que vivia na prostituição. Ela entra nessa casa, quem sabe sem nem perguntar nada, sem nem pedir se podia entrar. Ela entra de porta adentro com um vaso de perfume, quebra o vaso, se ajoelha diante de Jesus, pega o vaso de perfume, derrama nos pés de Jesus, começa a chorar e enxugar os pés de Jesus com o cabelo dela, com os cabelos dela. E o dono da casa fala, olha para Jesus e pensa no coração dele, se esse homem fosse de Deus, ele tinha já expulsado essa pecadora daí, porque ia saber que ela é uma pecadora. E Jesus dá um puxão de orelha no Simão e fala, Simão, eu entrei aqui, tu me deste alguma coisa? Você me deu água para lavar? Você me deu água para banhar o rosto? Você fez alguma coisa por mim? Você não fez nada, mas essa daqui que você disse que não presta, ela chegou aqui, trouxe perfume caríssimo para mim, ungiu os meus pés e está aqui, ajoelhada, chorando. Isso é arrependimento? Não é palavras, é atitude? A mulher não disse nada? A mulher sequer confessou os pecados delas. Arrependimento não é confessar alguns pecados? Arrependimento é conhecer, é ter consciência que o nosso pecado é tão grande, a nossa vida é tão arruinada, que não tem jeito. Deus tem que arrancar essa vida velha e Deus tem que colocar uma nova. É isso que é arrependimento? Não tem palavras. Não há palavras, não há o que falar para Deus. Está tudo errado, não tem conserto, não há o que falar. O que há é crer e aceitar e se render, é se entregar, é dizer eu estou perdido, eu não presto, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, mas eu entendi que o Senhor morreu na cruz por mim, o Senhor quer me salvar e o Senhor quer me transformar e eu estou aqui na tua presença querendo ser transformado. Eu quero que arranque o coração velho, arranque o homem velho e me faça uma nova criatura. É isso que é novo nascimento, é isso que é arrependimento verdadeiro, à luz da Bíblia. Último texto. Último exemplo de arrependimento verdadeiro. Lucas 18, 9 a 14.
2 homens orando no templo. 2 homens orando. Um religioso, fazia tudo bonitinho na igreja. E ele fala isso. O outro fazendo tudo errado, não tinha coragem de nem olhar para o céu. E os dois estavam orando. Vamos ver qual foi a oração que foi atendida? Lucas 18, 9 a 14. E disse também uma parábola àqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu é o religioso, e o outro publicano. Publicano é o que não tem religião. E o fariseu, estando em pé, orava dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, eu não roubo, eu não sou injusto, eu não pratico adultério, e não sou também como esse publicano que está aí. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que se humilha será exaltado. Arrependimento verdadeiro é aquele que a gente reconhece que a gente não presta. E a gente vai para Deus com tudo. A igreja está cheia de fariseus. Deus está cansado de orações assim como a desse. E Deus não tem como ouvir esse tipo de oração. Gente que acha que é justa, porque não faz certas coisas. Eu não sou como aquele irmão que vive assim, vive assado, não sou como aquela irmã. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa: eu não faço isso, não faço aquilo, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu fui batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que eu nasci de novo? Isso não quer dizer que a gente nasceu de novo? Eu posso ter melhorado um pouco, mas eu não nasci de novo. Deus precisa tirar o velho homem e fazer um novo homem. Queridos, eu paro por aqui hoje. Eu não vou entrar na meditação final desse estudo, mas eu paro por aqui hoje e eu cito para você, eu quero deixar com vocês Ezequiel 36, 24, 27, Deus dizendo assim: filho do homem, profetiza e diz ao meu povo, ao povo de Israel: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e eu vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Diz, e o fiz, diz o Senhor. Isso está em Ezequiel 37, 12. Agora, Ezequiel 36, 24 e 27 diz: dentre os gentios vos congregarei de várias terras, então vos trarei a terra de Israel, e ali aspergirei água pura sobre vós, vos purificarei de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, darei a vocês um novo coração, porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vossa carne o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos. Novo nascimento não é obra do ser humano. Novo nascimento não é obra de nenhum de nós. Não é obra da religião, não é obra da filosofia, não é obra do conhecimento humano. Novo nascimento é obra do Espírito Santo de Deus.
É Ele que vai pegar a pessoa morta no pecado dentro de uma sepultura, morto espiritualmente. Deus vai tirar dentro dessa sepultura, vai arrancar o coração velho e vai colocar um coração novo. E vai colocar dentro dessa pessoa o Espírito Santo e gerar uma nova criatura. Esse é o arrependimento à luz da Bíblia. Vamos ficar em pé. Nós vamos estar orando aqui. Nós vamos ter um momento de reflexão aqui, rapidinho, sobre essa palavra. E eu quero que você reflita aí onde você estiver, ouvindo essa palavra nesta manhã. Você faça uma reflexão. Se você realmente nasceu de novo, se realmente você já experimentou o arrependimento à luz da Bíblia, ou se você até agora só tentou melhorar a sua vida, restaurar a sua vida, você mesmo, ou através da religião, ou através do conhecimento, ou através do esforço humano. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, que nós não prestamos, que o velho homem não tem conserto. Deus tem que arrancar o velho e Deus tem que plantar um novo homem, um novo coração, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você que está ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, aí onde você estiver. Em nome de Jesus.